está ao vivo. Aleluia, Deus seja louvado. Mais um programa Saber Mais. Eu sei que hoje Deus vai nos abençoar muito no nosso programa. Hoje estou sozinho. A nossa apresentadora Renata Vaz. Eu acho que ela vai chegar porque está com uma missão. Ela está com uma missão grande. Ela vai atrasar um pouco, mas daqui a pouco estaremos junto com a nossa apresentadora. Hoje é um programa muito especial, porque vai ser com uma filha minha, uma filha batalhadora. O nome dela é Tônia. Será que a Tônia já entrou? Tônia, você já conectou ela comigo? Ela está entrando. Vai ser... Ei, pastor! Como vai minha filha bonita, Amém, linda? a paz! Deixa eu ajeitar aqui. Você está bem? Tô bem, pastor. Tô bem. Graças a Deus. Para mim é um prazer fazer programa com a minha filha própria. Amém. Amém. Para mim também. Uma grande honra. Eu faço essa missão com uma filha também, sua irmã, Renata Vaz. Ela teve uma missão muito importante. Ela foi resolver, até que terminar a missão, nosso programa, ela já vai chegar. Mas nada vai impedir, porque eu falei com ela, essa doutora Tônia tem tantos compromissos, e aí, desde tudo para ela é um trabalho, não podemos atrapalhar ela, não. Vamos continuar, porque ela tem muitos compromissos. Como vai, doutora Tônia? Então, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né, pastor? Porque todo mundo me conhece da minha área, mas meu nome é Tônia Oliveira, eu sou dentista. Eu moro na Europa mais ou menos há 4 anos. É essa história que eu vou contar um pouquinho para vocês, como é que eu entrei na igreja evangélica, um pouco sobre a minha vida, como eu conheci o pastor Maluta, o que ele falou, como foi a gente, né? E foi ele que fez a profecia que eu ia para lá, para a Europa. Essa é a história que eu vou contar um pouquinho para vocês. Tônia, muito bom. Você se apresentou, todo mundo que está assistindo está vendo essa menina linda, essa doutora, essa mulher que está mexendo a Europa agora. Nesse momento, a Europa está nas mãos dessa mulher. Tônia, conta um pouco para os que estão assistindo. Eu vou contar tudo. Vamos lá. Eu vou começar pela minha família. Eu sou de Salvador. Meu pai é engenheiro químico e administrador de empresas. Minha mãe é socióloga, história. Eu tenho 2 irmãs, uma médica, eu sou dentista, a outra administradora. E eu tenho 2 filhos, um de 19, que já está na faculdade, lá em Barcelona, estudando lá. E meu filho mais novo tem 16, está fazendo 17. Eu já morei em São Paulo em 1977. Meu pai foi fazer mestrado na Getúlio Vargas. Então, eu vou começar desde aí, pastor, porque eu acho que Deus vai preparando você. E depois é que você vai entender tudo por quê, né? Porque às vezes você se pergunta o que está acontecendo. Então, a gente morou 2 anos em São Paulo. Depois a gente foi para o Rio de Janeiro e foi aí que eu acho que tudo começou em minha vida. Eu fui em 1979 para o Rio de Janeiro, moramos 6 anos lá. Eu fui para o Rio de Janeiro porque meu pai foi ser diretor do BNDES nessa época. E, na verdade, foi a primeira sensação que hoje em dia chama de bullying, mas a sensação de impotência que eu tive. Então, a gente chegou lá, a gente morava muito bem, mas eu me sentia assim, a retirante nordestina em cidade grande.
Então, sempre apelidavam a gente de baiana, baiana o tempo todo, né? Isso eu tinha 9 anos de idade na época. E isso doía muito em mim. E eu disse, para calar a boca de todo mundo, eu vou estudar. Eu vou estudar e vou ser a melhor aluna da sala. E foi assim que Deus começou a me usar. E cada dia mais eu vejo que qualquer fato que tenha, né? O deserto, quando o deserto está lá, é porque a glória vem. E cada vez mais eu prego isso. E aí comecei a estudar, consegui ser a melhor aluna da sala durante 6 anos, era referência, líder de sala, etc. E voltamos para a Bahia. Na verdade, eu ainda fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos e morei na Bahia. E aí, quando eu cheguei na Bahia, nossa, que terra da felicidade. O nordestino é diferente, o nordestino te abraça, o nordestino... E chegaram 3 mulheres, né? São eu e mais 2 irmãs, e um colégio novo. Eu já cheguei para fazer o 2º grau, ensino médio. E chegando do Rio de Janeiro, então era um sucesso naquela época, né? E todo mundo queria ser amigo da gente. E, na verdade, eu sempre fui muito feliz, muito comunicativa, e começou assim minha vida. E seguiu em frente, eu fiz odontologia, fiz especializações, casei, separei, e começou a surgir um vazio na minha vida, que eu acho que a maioria das pessoas tem esse vazio. Então, a minha família toda é católica, mas eu sentia esse vazio. Eu ia para a igreja, mas não era tão praticante, mas frequentava. E aí, com esse vazio, eu tinha uma amiga minha chamada Rita, a gente estava no clube, e ela me convidou para ir para a Adonep. Foi assim que eu comecei indo à Adonep, que é a Associação dos Homens de Empresários do Evangelho Pleno, não é igreja, não é religião. E lá uma pessoa vai e dá o seu testemunho de como era a vida antes de encontrar Deus e depois. E eu via aquilo, né? E ainda não conhecia o pastor Maluta. Isso tem mais ou menos 10 anos atrás que eu me tornei evangélica. E frequentando a Adonep, eu senti necessidade de ir algo mais, porque passa a ser um pouco repetitivo. E aí eu falei, Rita, me leva para a sua igreja, eu quero ir para a sua igreja. E fui para a igreja. Nunca tinha ido para um culto evangélico na vida. Nunca. E cheguei lá na igreja, bem pentecostal, bem forte, bem unção. E eu ficava olhando, todo mundo gritando, glória, aleluia. Meu Deus do céu, esse povo é louco. O que é isso? Mas me senti muito bem. Me senti muito bem, com uma paz que até então não tinha, né? E minha mãe, revoltada, não, todo mundo aqui é católico, você não pode, ainda me levou para a igreja, você tem que ir para ouvir tal pastor falar, enfim. E eu fui a 2ª vez. Isso que eu quero que todo mundo preste atenção, porque às vezes as coisas de Deus a gente não entende. Eu sou uma pessoa que tem uma certa instrução, estudei muito minha vida toda, e eu me senti um ser. Cheguei nessa igreja pela 2ª vez, eu pisei na igreja e eu fui batizada pelo Espírito Santo. Para quem não sabe, ser batizada pelo Espírito Santo é falar o idioma do Espírito Santo, é a comunicação direta que a gente tem com o Espírito Santo que está rodeando a gente. E aí, quando eu comecei a falar em línguas, eu falo 5 idiomas, né? Eu sei o que é um idioma. E quando eu comecei a falar em línguas, eu olhei para a Rita, eu falei, Rita, pelo amor de Deus, o que é isso? Ela virou para mim e falou assim, você foi batizada pelo Espírito Santo. Aí eu perguntei, o que é isso? Aí ela disse, você está falando em línguas. Eu falei, o que é isso? Eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Aí eu falei para ela, Rita, como é que eu faço para falar de novo isso? Você tem que orar. E eu perguntei, Rita, como é que ora? Eu não sabia nada, nada. Comecei a falar uma língua estranha, que eu não sabia o que era, não sabia o que estava falando. E eu disse, esse lugar tem alguma coisa. E se tem alguma coisa, eu vou agarrar. E foi aí que eu agarrei a minha bênção, pastor. Foi aí que eu disse, eu preciso saber mais o que é isso. Eu preciso conhecer como é que eu sou uma pessoa instruída, falo 5 idiomas, falei um idioma que eu nunca ouvi na vida, eu nunca tinha ouvido ninguém falar.
e o Espírito Santo me batizou. Eu não era batizada nas águas, porque na igreja evangélica a gente tem um batismo das águas e o batismo pelo Espírito Santo. São dois tipos de batismo. Como é que eu fui batizada pelo Espírito Santo sem nem saber o que era, sem nem saber o que era uma oração do evangelho, que é diferente da igreja católica? Eu não sabia nada. E eu disse, eu preciso saber mais, eu preciso estudar. E comecei a frequentar a igreja e ficava olhando para aquele povo, pastor, com uma fé. Eu olhava assim, meu Deus, me ensina a ter essa fé, que eu quero aprender. Que fé linda, que fé maravilhosa, me ensina a ter. Porque no momento de desespero, que a gente está em qualquer momento da vida, que todo mundo passa, quando você acredita que tem solução, quando você acredita que Deus é capaz de resolver qualquer problema que você tenha, você se transporta para esse lugar e você consegue isso de uma maneira muito fácil. É o que eu faço hoje de minha vida. Deus, resolve aí para mim, que eu não sei mais o que fazer. Ele vai e resolve. É só a gente descansar no Senhor, como a gente fala, né? Então, eu comecei, como eu sou inteligente, né? Eu comecei a ver e disse, eu vou aprender a ter essa fé igual esse povo tem. Eu não quero ficar para trás, eu não quero perder essa bênção, esse lugar tem alguma coisa. E comecei a frequentar várias e várias igrejas, né? Não tinha uma igreja fixa. E comecei a rodar. E há 5 anos atrás, eu fui para o Andonep, para um culto, onde Pastor Maluta estava lá. Eu nunca tinha ouvido falar em Pastor Maluta. Eu não conhecia o Pastor Maluta. E como eu agarro tudo, quando está passando a bênção, eu estou agarrando. E depois eu fui ver ele também em outro lugar. E aí lá na Donep, ele estava lotado, e ele falou, hoje eu vou dar uma bênção para uma pessoa. E eu falei, eu tenho certeza que essa bênção é minha. Mas eu já me preparei para isso, porque eu já tinha treinado que aquela fé que eu aprendi até olhando o povo, só olhando e lendo a Bíblia um pouco. E eu aprendi até aquela fé. E eu disse, eu tenho certeza que essa bênção é minha. E fiquei mentalizando. E pastor Maluta, mas isso é comum na igreja. Ele foi, me escolheu. E ele falou, se prepara que Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te tirar daqui e vai te levar para o outro lado do mundo. Aí eu falei, meu Deus. Na época, eu sou ortodontista, né? Tenho 3 especializações, um mestrado. Perdão, Tônia. Ah, Nesse momento, você tinha plano de sair para fora do Brasil? Não tinha plano, não tinha plano. Não tinha plano, nem pensava, mas eu sempre queria, eu estava cansada dessa vida daqui, e eu sempre queria ir para fora, né? Mas não tinha nenhum plano, nenhum. E aí eu disse, esse pastor é maluco, é impossível. Eu tinha na época 3 clínicas, uma em Salvador e 2 no interior da Bahia. Meus filhos comigo, todo mundo estabilizado, todo mundo lá. E eu disse, mas já estava naquela luta da clínica, sabe? Aquele trabalho exaustivo de trabalhar para pagar conta, que a maioria dos brasileiros passa. Então eu me sentia assim, que o meu potencial eu podia ser aproveitado de outra maneira. Não sabia como. E eu só sei que o pastor Maluta falou isso. No outro dia ele ia pregar em outra igreja. Eu falei, eu vou atrás dele. Esse cara tem alguma coisa. Se ele falou isso para mim. Mas, na verdade, o que eu acho, pastor, é o seguinte. Se Deus dá uma bênção para uma pessoa através de qualquer ser, né? De qualquer pastor. A gente, por exemplo, se falar assim, você vai para fora. Se a pessoa não corre atrás, não tem nenhum passaporte, como é que ela vai? E eu não, eu sempre corri atrás de tudo que eu fiz na minha vida, de tudo. Isso é muito importante, porque Deus vai te dando, vai dando o caminho, mas você tem que correr atrás e você tem que tracejar. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu recebi uma bênção de tal pessoa, mas não aconteceu nada. Porque a pessoa fica parada. Não pode ser assim, né? E aí, no outro dia, pastor Maluta estava pregando na igreja, tinha mais de 1000 pessoas na igreja, eu estava no meio, né? Ele nem sei se lembrava mais de mim. E eu falei, eu vou grudar nesse cara. Eu vou grudar nesse cara. E ele sabe que eu grudo, né, pastor? Eu fui
grudei. Eu esqueci de dar boa noite à pastora Rita, que eu amo também de paixão, a esposa de pastor Maluta, me perdoe. E aí, nessa igreja, começou o culto também, ele veio até a mim, falou algo mais, e eu fiquei com aquilo. Só que a partir daí, né, todo culto que eu ia, alguém já falava alguma coisa. Você está indo e vindo, você vai para o outro lado do oceano, e já começou, eu falei assim, eu quero ver o que Deus vai fazer. Mas uma semana depois da Adonep, teve um encontro dos ex-alunos do colégio e eu reencontrei com um ex-colega mesmo. Nós fomos colegas com 14 anos de idade. Essa pessoa morava, era formado em Direito e morava na Europa há 18 anos. Ele morava na Alemanha e tinha uma casa na casa de praia na Espanha. E estava separado também, e ele se apaixonou por mim. E na época, pastor, eu não liguei muito, não, nada. Ele voltou para lá e não teve nada, voltou para lá e a gente começou a ter um relacionamento. Então, todo mês eu ia para a Europa. Mas até então eu não estava linkando as coisas, porque Deus vai fazendo, Deus vai manipulando, Deus vai organizando a vida. E quando você vê, acontece, sem você fazer muito esforço para aquilo. E aí eu só sei que depois de 10 meses que pastor Maluta falou isso, eu já estava morando na Europa. Eu já estava morando lá. Deus alugou meu apartamento muito rápido, um apartamento todo mobiliado, grande, que era difícil de alugar. Minhas clínicas todas eu consegui alugar. Tudo. E foi assim, coisa de um mês para outro. Vamos, vamos. E Deus, ele não faz o milagre pela metade, ele faz inteiro. E como é que eu vou morar lá? Eu não tenho cidadania, eu não tenho nada. Eu fui para o consulado da Espanha e assim mesmo, marquei um horário e perguntei, quero morar na Espanha, o que eu faço? E a única possibilidade que eu poderia ir era com meu visto de residência. Eu fui em 4 dias, eu consegui meu visto de residência. 4 dias. Ela achou que meus filhos poderiam ir como estudante, mas eu fui com meu visto de residência. E aí consegui meu visto de residência, cheguei lá, totalmente legal, né? Mas não podia trabalhar. E fiquei com esse relacionamento, mas não deu certo. Mas, na verdade, eu aproveitei o quê? Eu fui estudar o idioma, né? Eu não falava espanhol até então, na época. Durante 3 anos que eu morei na Espanha, 3 anos eu estudei espanhol, para não ficar naquele portunhol o resto da vida. Eu sempre me dediquei muito a tudo que eu fiz. Mas, e aí não deu certo esse relacionamento. Eu voltei com meu filho, e aí meu filho mais velho estava estudando nos Estados Unidos, e aí nós 3 juntos eu falei, vamos voltar para lá, nós 3, a gente tem a chance, nós 3 juntos, sozinhos, de voltar para lá. Porque minha vida já estava toda ajeitada aqui. E eu falei, se der errado, qualquer coisa a gente volta. A gente passa um ano e a gente volta. E lá fomos nós 3. Eu e meus 2 filhos, sozinhos, para a Europa, para morar lá. E aquela dificuldade, pastor, eu me lembro quando eu pisei lá na Espanha, eu falei, meu Deus, eu tô sendo maluca. Eu tô trazendo 2 filhos para cá, porque passar fome eu posso passar, mas com 2 filhos é tudo muito mais difícil. E eu sou dentista aqui, todo mundo me conhece aqui, e cheguei num país onde ninguém me conhece. Eu não sou nada, eu não era ninguém, nada, nada. E aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Os brasileiros não são bem vistos quando chegam lá, ainda mais uma mulher solteira, né? As pessoas achavam alguma coisa de mim, a gente é um pouco mais vaidosa do que eles também. E fiquei naquele sofrimento, falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Aqui eu não sou nada. E dinheiro que eu não tinha muito para ter levado, passei dificuldade, na verdade, não era o gasto, a gente gastava o essencial, porque eu morava sozinha com meus 2 filhos. E disse, Deus, e eu conversava muito com Deus, jejuava, assim, nessa época também, é muito interessante isso, porque eu falo, até brinco com o pastor, eu não gosto nem de ficar ligando para o senhor, porque cada vez que eu ligo, o senhor manda jejuar. Ou lê Isaías 54, Isaías 55. Pastor, eu não vou mais ligar, porque cada vez é jejum. E nessa época, eu já tinha começado a fazer um jejum. Toda sexta-feira eu jejuava, só comia 6 horas da tarde. E foi muito bom, porque o jejum em oração, ninguém vence. O jejum, ele fortalece você. Ele coloca você forte diante de qualquer coisa. E nessa época, para me fortalecer, eu jejuava.
Eu jejuava, aproveitava para não gastar. E eu disse, eu vou jejuar, porque eu tenho que estar forte aqui. Porque eu tinha que ter o equilíbrio físico, emocional, para cuidar de meus filhos, né? E aí, do nada, pastor, do nada, eu falei, poxa, eu estou em Barcelona, é o centro de vários estudos aqui. Eu sempre gostei de estudar, vou fazer um mestrado. Eu nunca tinha ouvido falar em terapia neural. Nunca. Para quem não conhece, hoje em dia eu só faço terapia neural. E aí, pastor, eu me inscrevi nesse mestrado, um mestrado para médicos, dentistas e enfermeiros. Eu disse, eu quero andar com gente do meu nível, eu quero praticar meu espanhol. E o pessoal até brinca lá, a Tônia estava entediada em casa e resolveu fazer o mestrado. Foi assim mesmo. Mas, na verdade, foi Deus que me colocou lá para fazer esse mestrado. Não tenho dúvida disso. E quando eu comecei numa... Tônia, Ah, escuta, deixa eu te falar uma coisa, Tônia. Quando Deus promete, quando Deus promete, é um pacote. tudo. Deus não vai te mostrar todas as coisas de uma vez, não. Mas Deus vai indo te preparando. Cada tempo que passa, Ele vai mostrar as coisas. O que foi importante era você sair do Brasil e ir na Exato. Europa. E eu fui. É isso que eu quero passar para as pessoas. Essa coragem de vida a gente tem que ter. Eu nunca tive medo de nada. E é o que eu falo, eu agarro a minha bênção. Quando tá qualquer pessoa falando, eu falo, essa bênção é minha, e eu agarro e eu vou atrás, né? E eu quero falar também, o pastor, por exemplo, ele falava assim, nessa época eu já estava na Europa, mas vinha sempre aqui, antes de estar fazendo o mestrado, né? Mas aí, por exemplo, ele falou assim, Caratinga é o centro, lá é o centro muito importante de fé. Eu peguei o avião, fui para Caratinga, no Espírito Santo, e fiquei com a pastora Naira, que eu tenho uma eterna gratidão. Ia ficar uma semana, fiquei 20 dias, fiz curso na igreja lá, desculpa, no Espírito Santo não, Minas Gerais. Fiz curso na igreja, em Belo Horizonte também, da igreja. E eu fui atrás, fui aprender mais, desenvolver mais essa fé. Quando eu vinha para cá, para o Brasil, o pastor Maluta sabe disso, toda vez eu pego para ele, pastor, onde é que o senhor vai estar? Pastor, e até a gente teve uma vez, né, pastor, que ele foi para Lagoinhas. Eu vou contar essa história que é muito engraçada. Porque, pastor, quem é do mundo não sabe disso, porque o senhor é santo e é diferente, né, da gente que está aqui e às vezes não sente isso. Ele disse, Tônia, eu estou indo para Lagoinhas. Eu falei, pastor, eu posso ir com você? Ele, a pastora Rita, a esposa dele, e eu. Eu fui para o aeroporto encontrar com ele, veio uma pessoa da igreja pegar a gente foi direto para Lagoinhas. Primeiro de tudo, eu entrei no carro e aí eu disse, não, a gente vai conversar, muito tempo sem ver. Quem disse que conversa? Só hora. Só hora. Ele e pastora Rita, os dois falando em línguas, orando em tempo inteiro, a gente não se comunicou em nada. A viagem inteira orando. Foi uma viagem de 4 horas, né? 4 horas orando. E eu sem saber, eu querendo conversar, querendo tudo, nada. Chegamos lá, ninguém come. Ninguém come. É jejum o tempo inteiro. Eu disse, ai meu Deus do céu, eu tô morrendo de fome. Nada. Então, a gente chegou, era o culto no outro dia. Aí o que a gente faz? Tinha um lugar lá que o pastor da igreja de lá já tem preparado, a gente foi para um monte orar. Eu não sei quem já teve essa experiência. A gente só tinha uma tela, a gente levou um garrafão de água, uma pessoa levou a gente para um monte, a gente subiu o monte andando e chegou lá, pastor Maluta falou assim, Tônia, hoje a gente vai ficar aqui umas 6 horas orando. Eu olhei assim, como? 6 horas orando? Eu não sabia orar. Eu não sabia. E fiquei olhando para eles, aprendendo. Mas olha só. Aí voltamos para casa sem comer nada. Todo mundo em jejum. Café da manhã do hotel não tem nada. De noite o culto e depois é que a gente come. No segundo dia, a pastor Maluta vira para mim e fala assim, Tônia, ontem a gente orou pouco. Hoje a gente vai ficar 8 horas orando. Eu, pastor, para tudo. Pastora Rita, me ajude. Eu não tenho condição de ficar 8 horas orando. Eu não tinha mais para quem orar. E aí eu ainda levei minha Bíblia, disse, poxa, eu vou ficar lendo a Bíblia. Pastor Maluta disse, não.
Hora de ler a Bíblia é hora de ler a Bíblia. Hora de orar é hora de só orar. Então, nem ler a Bíblia podia. Não é isso, pastor? Lembra disso? Não podia Foi, nem me ler a lembro muito Bíblia. bem. E aí Me eu disse, lembro muito pastora bem. Rita. Aí eu peguei Tem até pastora a Rita e foto. falei, hã? Me lembro, tem Aí, imagens guardadas. a pastora Rita falou assim, eu falei, peguei a pastora Rita e falei, pastora Rita, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de ficar 8 horas orando. Até eu brinco com Naira, a pastora Naira, até pelo cachorro de Naira eu já tinha orado, não tinha mais para quem orar. Ela disse não. Aí começou a me ensinar a orar. Ela ficou 2 horas comigo me ensinando a orar. Qual era a sequência da oração, por quem a gente orava, que a gente tem que toda uma sequência. E depois a gente ficava falando em línguas. Chovia, fazia sol, fazia frio, fazia calor, e a gente ali no monte, em jejum, só água. E isso foi uma grande lição para mim. Grande lição de vida, de amor, de dedicação, porque eu disse, pastor Maluta é um santo. É um santo. E aí o culto, aquele culto maravilhoso que ele faz, quem não conhece ele, vale a pena assistir o culto dele, né? A igreja inteira cai no chão, mas cai no chão, que a unção é tão forte. Você sente a presença de Deus ali. Eu nunca fui para um culto para sentir tanto a presença de Deus. Ele só faz tocar, ele só faz soprar, que a pessoa desaba no chão, né? Deus em pessoa ali, ele sabe disso. E Tony, essa... Conta, pastor, fala. conta, conta ainda como você desbravou lá na Europa. O povo quer ouvir, Tônia. Hoje Pronto. você, mulher de sucesso, doutora de sucesso, ajudando o pessoal dos Estados Unidos, de Itália. Conta essas maravilhas, Pronto. Tônia. Aí eu estava nisso, nessa terapia neural. Resolvi me inscrever nesse congresso, né? Mas eu sempre vinha para o Brasil. Foi numa dessas idas que aconteceu isso que eu contei. E aí me inscrevi nesse congresso, nesse mestrado em terapia neural de 2 anos. E aí eu cheguei no curso, todo mundo já fazia terapia neural há anos, todo mundo já era acupunturista, já era homeopata, a maioria era médico, tinha 15 médicos, 14 dentistas, na minha turma não tinha enfermeiro. E eu, ortodontista clássica. Eu sou especialista em ortodontia, uma das minhas especialidades clássicas, cheia de protocolos. Isso começou o mestrado em novembro. Aí eu falei, esse povo tá louco. Esse povo tá louco. E fiquei pirada com aquilo. Em dezembro eu não fui para o módulo, eu vim para o Brasil. Quando chegou em janeiro, uma pessoa já estava fazendo na outra. Eu falei, eu não posso fazer isso, eu não tenho como fazer. Eu não sei o que é isso, como é que eu vou fazer essa terapia neural? Que o povo estava lá empolgado. Mas nessa época, pastor, eu já sentia Deus falando comigo. Eu já sentia Deus falando, não é à toa que você está aí. Você está aí porque eu estou querendo que você faça isso. E ele falava sempre comigo e eu ficava com aquilo guardado, porque, claro que a gente tem que provar a ciência, né? Mas sem a mão de Deus não é nada. E eu pirava cada vez que eu ia para o módulo desse, eu pirava, mas como eu sempre corria atrás, como eu já falei, eu grudei no coordenador do mestrado, eu falei para ele, Davi, ele acha que ele me achou que eu era louca, né? Davi, eu não sei nada sobre isso, mas eu acho que isso pode funcionar de outra maneira. Eu falava assim para ele, olha a ousadia, deu brasileira, falando para uma pessoa que faz há 29 anos só terapia neural. Ele só faz isso na vida. E aí eu comecei para o consultório dele. E ele nunca me deu tanto valor, na verdade. No final que ele viu o meu potencial, que aí ele começou a valorizar. Né? Ele disse, pô, essa menina sabe alguma coisinha. E aí corri atrás, fui para a Suíça, atrás de uma pessoa lá também, Lawrence Fischer, fui para a Alemanha, Hans Baroff, fui para o Congresso da Áustria e comecei a correr atrás. Mas, pastor, o principal eu não tinha quem atender. Né? Na verdade, eu atendi 2 pessoas só na Espanha, mas eu não tinha quem atender para treinar. E quando eu cheguei no Brasil, todo mundo me conhece na minha clínica, eu comecei, poxa, como é que eu divulgo uma especialidade nova que ninguém conhece e como é que eu vou ter sucesso? Trouxe o material todo de lá da Alemanha e desde o primeiro paciente, pastor, que eu comecei a fazer a terapia neural, desde o primeiro paciente foi aquele boom, aquela modificação assim completa.
Paralisia cerebral, o paciente não levantava o braço, só levantava até aqui, 14 anos de idade, com um toque que eu fiz de terapia neural, ele na mesma hora levantou. Eu chorava mais do que a mãe, porque eu disse, meu Deus, o que é isso que eu estou fazendo? A perna toda torta, botei ele na cadeira, a perna toda torta, fiz terapia neural, um pouquinho na perna, a perna ficou certa. Eu falei, meu Deus. E aí esse menino começou a divulgar, as outras pessoas também começaram a divulgar, e foi aquele boom. Em 15 dias foi o boom. Eu não me metia mais na clínica de ortodontia, porque já estava funcionando sozinha. E eu disse, eu vou começar a fazer a terapia neural. Mas, pastor, eu modifiquei a técnica. Até o material utilizado, a concentração utilizada, eu modifiquei. A maneira como eu aprendi de todas essas pessoas que são super conceituadas na Europa, eu modifiquei. As pessoas que eu estou viajando hoje em dia, como eu estou por causa do Covid, eu estou indo para 4 estados brasileiros. As pessoas que estão me vendo trabalhar e que já fizeram vários cursos de terapia neural, olham assim para mim e falam, Tônia, onde é que você aprendeu isso? Não sei. Não sei, tudo é intuição, mas quem deu essa intuição foi Deus. Foi Deus e eu tenho certeza disso. Tem a parte científica da terapia neural que é espetacular. Mas para conseguir esses resultados que eu tenho conseguido, não é um poder divino. Ok, Pode falar, Tônia, tem mais. eu entendi. Eu vou deixar aqui, a Renata, ela vai ter algumas perguntas, claro, para te fazer. A gente vai continuar. Você disse que você entendeu que é Deus. Você entendeu que é Deus. Ela tem algumas perguntas para lhe fazer sobre a sua terapia, não sei o que mais, porque eu já recebi tanto, vou deixar a Renata fazer algumas perguntas Oi, para a doutora. Renata, muito prazer. Oi, muito Oi, prazer. doutora, tudo bem? Tudo bom? Acompanhando aqui a história incrível que a senhora está contando, e eu acho muito interessante, pastor Maluta, que nós viemos caminhando nos programas Saber Mais anterior, falando muito a respeito de empreendedorismo, mas numa pessoa de abrir uma empresa, começar do zero e criar alguma coisa. E eu acredito que às vezes profissionais